Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso 25. Gotinhas da Verdade. Dentro de nosso canal no YouTube, aprendendo lições magníficas na palavra profética. A gente prossegue falando sobre os efeitos do soar da sétima e última taça. A taça que encerra os flagelos da ira de Deus sobre o mundo. Repetindo o que eu disse ontem, o mundo passará por um verdadeiro apagão. Mas, dentro disso, dentro da relação dos acontecimentos advindos do derramar da sétima taça, a gente está explorando essas palavras aqui. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Não é extremo dizer que ao chegar o final de tudo, Deus estará extremamente irado com os homens, com os habitantes da terra. Por isso, haverá esse apagão total. Veja que o grande terremoto que haverá, que o Apocalipse mostra que desde que existe gente na terra, nunca houve igual. Esse grande terremoto vai dividir a grande cidade, isto é, Jerusalém, em 3 partes e vai derrubar as cidades das nações. Então, note que o mundo vai virar um caos perfeito. Mas o questionamento, a pergunta que vem sobre nós: quem é esta grande Babilônia? Já mostramos no vídeo de ontem que o mesmo anjo fez aquele convite que parece um convite estranho. Vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra. Aliás, antes ele diz que a meretriz está assentada sobre muitas águas. E logo em seguida, ele mostra o papel, a influência dessa meretriz sobre os reis. Com ela se prostituíram os reis da terra e, com o vinho da sua devassidão, embriagaram-se os habitantes da terra. Então, para não irmos à frente,
sem entendermos o que estamos lendo, assentada sobre muitas águas. Muitas águas aqui quer dizer sobre muitos povos, sobre as nações. E note que os reis da terra, quando diz assim, não está falando de reis, de nações, de uma região. Está falando dos reis de toda a terra. Também não está falando de reis contemporâneos ao apóstolo João. Os reis de todos os tempos, os governantes de todos os tempos se prostituíram com essa meretriz. Temos que esquecer aqui a questão sexual. Não está falando de prostituição física, de atos imorais. Está falando de transações comerciais, administrativas e lícitas, que nisso está envolvido o espírito, a influência dessa grande meretriz. No que tange aos habitantes da terra, os povos aproveitaram-se, os povos de todos os tempos, inclusive de hoje, aproveitaram do progresso, da prosperidade de todos os tempos e se embriagaram. Isto é, aproveitaram dessa volúpia comercial, se envolveram. João diz que o anjo, vejamos como as coisas de Deus são organizadas. Este anjo, que é um dos das 7 taças, este anjo vai mostrar detalhes sobre esta meretriz. Diz logo em seguida o apóstolo que o anjo transportou-me em espírito. Temos que ter cuidado com esse termo. Quando lemos transportou-me em espírito, a impressão é que o apóstolo saiu do corpo e ele foi em espírito, e espírito é algo não tangível, é algo não concreto, que espírito é algo vago. Não, é lógico, é algo intangível. Mas não se esqueçam de que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição, ele disse que há corpos naturais e corpos espirituais. O nosso espírito, ele é sempre existente, mesmo arrebatado em espírito, ele foi acompanhado, levado pelo anjo. Agora, João, ele em espírito, isto quer dizer numa outra dimensão, porque apóstolos e profetas tiveram
experiências tão fortes com Deus que seria impossível vê-las neste corpo físico. Foi preciso, era necessário entrar na dimensão espiritual, na dimensão transcendental, para ver o que eles viram. Então, o anjo transportou o apóstolo em espírito a um deserto. E ele, chegando nesse deserto, ele viu o quê? Veja que horror! É lógico, ele não suportaria ver tudo isso no seu corpo natural, no seu físico. Ele viu a mulher sobre uma besta vermelha. E nessa besta estava cheio de nomes de blasfêmias. E a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que imagem horrenda, que coisa esquisita. O lugar era um lugar ermo, era no deserto. Ele viu ali, o anjo mostrou para ele uma besta vermelha e no corpo dessa besta nomes esquisitos, nomes de blasfêmias, isto é, blasfêmias contra Deus. O aspecto da besta: 7 cabeças e 10 chifres. E olha, quem que estava cavalgando a besta estava sentada sobre a besta, a meretriz, também vestida de vermelho. Veja que imagem grotesca! A besta vermelha, cheia de nomes de blasfêmias, e a meretriz, a prostituta, também de vermelho, e cavalgando a besta. Tudo coisa esquisita, tudo coisa estranha. Olha, cada uma dessas coisas tem o seu significado e a gente vai ver tudo isso decifrado. Não vai ficar enigma, porque lembre-se, o convite do anjo foi que João viesse com ele para ver o julgamento dessa mulher. Nos próximos vídeos, tudo isso será desvendado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.